O estegossauro viveu há mais ou menos 155 até 145 milhões de anos atrás, durante o final do período Jurássico. Já o T-Rex, ou também chamado de Tiranossauro, viveu entre 68 até 66 milhões de anos atrás, durante o final do período Cretáceo. Mas como exatamente estudamos isso? Como sabemos a idade dos fósseis? Bem, eu acho que você uma vez ou outra já ouviu falar da datação por carbono 14, que é uma variação do elemento químico carbono que é usada para medir a idade dos seres vivos, tanto os vivos quanto os mortos, como no caso dos fósseis. E é uma medição tão comum que é usada até para medir a idade de tubarões na Groenlândia, um dos vertebrados mais longevos do mundo. Mas como exatamente funciona a datação por carbono? Como sabemos a idade dos fósseis por esse método? É o que você irá descobrir nesse vídeo, então sem mais delongas, bora começar! Antes de entendermos isso, precisamos saber um pouco de química. Todos os elementos da tabela periódica têm um único tataravô, o hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais comum de todo o universo. E é óbvio que todos sabemos que o hidrogênio tem um número definido de prótons e de nêutrons, além de, é claro, ter um núcleo atômico. Porém, se alterarmos o número de prótons e nêutrons, ou vice-versa, o hidrogênio pode simplesmente mudar para um outro componente, o que consequentemente gera quase todos os outros elementos da tabela. O nome desse processo é a famosa fusão nuclear, onde justamente mais de um núcleo desses elementos se misturam, alterando a quantidade de prótons e nêutrons e assim o próprio elemento. É isso que ocorre com o Sol, uma grande fusão nuclear ambulante do nosso sistema interplanetário, que faz o abundante nitrogênio colidir com outro hidrogênio, mais precisamente 4 núcleos de hidrogênio, que formam o hélio, o elemento que o Sol é feito. E como você pode perceber, durante a formação do universo e dos planetas, o hidrogênio colidiu com ele mesmo várias vezes até formar todos os elementos da tabela periódica de química. Dentre esses elementos está o tema do vídeo, o carbono. Basicamente tudo na vida depende do carbono. Na verdade, a vida para existir depende de 4 elementos: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, por fim, o carbono. Mas o que pouca gente sabe é que o carbono tem várias variações, que são determinadas pela sua quantidade de prótons e nêutrons. O mais conhecido que sabemos é o carbono 14, mas o foco hoje é o carbono 14. Ao contrário do seu parente, o carbono 12, o carbono 14 é radioativo e é usado ultimamente para saber a idade dos fósseis de milhões de anos. Ele é proveniente de outros lugares do universo, depois de formações de estrelas, planetas ou outras ocasiões cósmicas. Na verdade, ele vem para o planeta Terra com outro nome, chamado nitrogênio. Dependendo de quantos núcleos de, entre aspas, sobras cósmicas colidem com o nitrogênio presente no planeta Terra, o nitrogênio muda de composição e vira carbono, em especial o carbono 14. Apesar de ser radioativo, o ser vivo que mais o utiliza, pelo incrível que pareça, são as plantas, que literalmente se alimentam desse carbono 14 durante o processo de fotossíntese. Por sua vez, os animais herbívoros que se alimentam dessas plantas especiais acabam tomando esse carbono 14. E quando um outro animal, dessa vez o caçador, que caça e come a sua presa que se alimentou daquela planta, acaba também pegando o carbono 14. E mais, o carbono 14 tem um período de validade, aproximadamente são 5.000 anos de atividade radioativa, mas que isso, essa atividade vai decaindo até ele deixar de ser tão radioativo. E é aí que a datação de carbono 14 age. Isso, é claro, depende da qualidade dos fósseis, mas geralmente, depois que um animal pré-histórico morre, a última matéria que resta são ossos. Só que depois de muito tempo, os compostos químicos do solo onde os ossos foram enterrados mudam de minerais, literalmente petrificando o animal, incluindo o próprio carbono 14, o deixando bem mais destacado. E só assim, depois de 5.000 anos, é que começa o processo onde a radioatividade fica mais fraca. Aí, quando alguém acha esse fóssil, os cientistas químicos investigam o tanto de tempo que aquele carbono 14 diminuiu de radioatividade. O tempo que ele se decaiu é o que determina
determina a idade do fóssil. Isso, é claro, depende, como eu falei, da qualidade do fóssil, onde ele foi enterrado e até que fóssil em específico. Quando o fóssil é muito, mas muito antigo, como por exemplo do período pré-cambriano, literalmente no início da vida pluricelular, se usa outros elementos para medir o tempo, como o zinco ou potássio. Porém, a ideia é a mesma. Para você ter uma ideia, é a mesma coisa que se medir o tempo de quando uma água fervente esfria. Quando essa água esquenta, ela fica por um período ainda muito quente, mas depois disso, ela vai esfriando até estar numa temperatura estável. Dependendo de onde para o processo para estudar mais a fundo, você fica sabendo no intervalo de tempo que aquela água ficou 1 hora quente. Se eu estudo a partir de 5 minutos, logo a água estava quente há 5 minutos atrás, e assim sucessivamente. E aí, você que chegou até o final do vídeo, você entendeu? Se por acaso você não entendeu, ou se você tiver uma sugestão ou crítica, os comentários estão abertos aqui embaixo do vídeo. Se você achou esse vídeo uma obra-prima ou um lixo, é só deixar seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para ajudar esse incrível canal a crescer e bata o sino pequenino, não de Natal, e sim o do meu canal, tá galera? Não se esqueça também de compartilhar os vídeos para aqueles seus amigos e marque aqueles que gostam de curiosidades sobre pré-história. É isso, agradeço demais quem chegou até o final do vídeo. Vai aparecer 2 vídeos na tela sobre outros conteúdos que eu trouxe aqui pro canal. Um grande abraço em todos vocês e até a próxima. Tchau, gente.